Eu sou o pastor João Carlos, estamos aqui em mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre o relacionamento entre pais e filhos. Nesse vídeo nós falaremos sobre preferências familiares. Eu gostaria de relatar algo especial também que reflete na minha própria vida em si. Eu sou o quarto filho de uma família de 8 filhos que minha mãe teve. Minha mãe realmente, com meu pai, eles cumpriram, o desejo de Deus, vá, enche a terra, e de uma maneira tão grande, eles levaram isso a sério, eu costumo dizer, Mas eu não era o primeiro, o primogênito, aquele que tinha todo o poder, detinha todo o poder sobre os demais irmãos, e nem era também o caçula, o favorecido, aquele que era o mais mimado, não. Eu era o do meio. E podia até ter um estigma, uma marca, dizer que eu estaria ali de uma forma desfavorecida, Mas com certeza isso não aconteceu, porque eu sabia, que de uma maneira especial Deus ele tinha um propósito em cada uma das nossas vidas e isso foi nos colocado de uma maneira muito preciosa, pelos meus pais. Meus pais sempre respeitaram, a nossa individualidade, a individualidade de cada um dos filhos. Cada um de nós somos diferentes. Se vocês pudessem conhecer ou ver cada um dos meus irmãos, somos diferentes fisicamente, somos diferentes no temperamento, somos diferentes na maneira de agir. Nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, mas somos totalmente diferente. Uns são mais loiros, mais claros, outros são mais morenos, E assim por diante. E eu estou aqui, para compartilhar com você um pouco disso, sobre essa questão de preferências familiares. E para isso eu quero relatar um pouco da história de um personagem bíblico, em especial de um casal. Quero falar sobre Rebeca e sobre Isaac. Sobre esse casal que a Bíblia nos conta a história lá no livro de Gênesis, falando deste casal que casaram já numa idade mais avançada. Isaac tinha por volta de 40 anos quando ele casou e ele esperou para ter o seu primeiro filho 20 anos. Foram 20 anos de espera, 20 anos de desejar, 20 anos de esperar para o cumprimento de um desejo. E depois de 20 anos ele é surpreendido com uma notícia, ele seria pai. Naquele tempo, não é como os tempos atuais, em que as pessoas fazem um monte de ultrassonografia, sabe, o sexo da criança, sabe, se vai ter um filho ou dois. Não, passaram-se 9 meses e a surpresa chegou. A surpresa de que Rebeca estava grávida, isso era normal, é natural, mas a surpresa é que no dia em que nasceu a criança, não era uma criança, eram 2 crianças, eram Esaú e Jacó. Esaú foi o primeiro que nasceu, foi o primeiro que despontou ali para este mundo. E o segundo, Jacó, que seria, vamos dizer assim, o caçulinha, se nós podemos dizer, nessa família. Mas a história dessa família se passou como as histórias das famílias atuais. 40 anos se passaram depois desse dia, desse nascimento, e aí os filhos começaram a querer sair de casa, a querer ter um relacionamento. E o primeiro a ter um relacionamento conjugal e sair, vamos dizer assim, da aba da mãe ali, do pai, foi Esaú. Mas houve um certo, vamos dizer assim, um certo desprezo, porque a mãe e o pai concordavam com aquele casamento, eram como pessoas de uma outra tribo, de um outro povo, e aí houve uma certa divisão ali. Mas Jacó, ele continuava ali em casa, ele continuava ali juntamente com seus pais, e eu creio que isso gerou no coração dos pais, tanto de Rebeca como de Isaac, o desejo de que Jacó fizesse uma escolha correta, que Jacó não fosse pelo caminho que Esaú tinha trilhado. Mas eu quero que você entenda que os nossos filhos, eles irão fazer escolhas, irão fazer muitas escolhas, escolhas certas, mas muitas vezes escolhas que serão escolhas erradas, que nesse processo todos, eles certamente irão aprender, mas nós como pais, muitas vezes, nós queremos passar à frente, nós queremos ultrapassar o limite dos nossos filhos para poupá-los
Mas eu quero dizer que isso não é bom, porque muitas vezes com essa intenção nossa, nós muitas vezes privamos os nossos filhos de amadurecerem, de crescerem, de ter experiências tremendas, né? E aí nós vemos que num determinado dia já havia se passado 40 anos, né, do nascimento. Isaac tinha por volta de 100 anos, 100 e poucos anos, já estava assim, vamos dizer assim, no final da vida aqui terrena. Então ele decide, eu vou abençoar Esaú, eu vou abençoar o meu filho mais velho. E ele convida o filho para vir até ele, e ele propõe essa bênção, que ele trouxesse algo, que ele fosse caçar, ele apresentasse ali, e eles fizessem ali uma festa, e ele iria abençoar a Esaú. Só que no dia que haveria de ser essa bênção, não houve da maneira que foi estabelecida, porque a mãe, Rebeca, ouvindo tudo isso, certamente ela queria que Jacó, o outro filho, fosse abençoado no lugar. Então ela tentou interferir, ela tentou ir à frente, né, vamos dizer assim, da história dos dois irmãos. Ela tentou, sabe, tomar o controle e o comando. E o que acontece? O pai, já velho, já não podendo ver, distinguir realmente quem estava ali para receber a bênção, abençoa Jacó no lugar de Esaú. E aí o que acontece? Há uma cisão, há uma divisão naquele lar, e cria-se uma grande indisposição ali naquele lar, a tal ponto da mãe olhar aquela situação, e é uma situação que podemos dizer que estava caminhando para uma morte, né? Uma coisa terrível. E o que ela faz? Ela promove uma viagem. Ela promove uma viagem para o filho Jacó. Ela fala, eu vou mandar você para a casa do seu tio, e lá você vai ficar, e quando tudo isso passar, eu te trago de volta, porque em outras palavras, Rebeca estava dizendo, eu tenho o controle dessa situação, eu tenho o controle de todas as coisas aqui em casa. Ela se enganou, porque aquele seria o último dia que ela veria o seu filho. Porque Jacó vai embora, vai para terras distantes, na casa do seu tio, lá ele se casa, lá ele tem os seus filhos, e nesse período Rebeca morre. Então fica essa lição para nós. Quando nós achamos que nós temos o controle, nós podemos decidir pelos nossos filhos, nós podemos interferir, né, na vida deles, e Rebeca pensou que ela poderia fazer isso, mas esquecendo de respeitar a individualidade de cada um deles. A despeito de serem gêmeos, Esaú e Jacó, eles eram totalmente diferentes fisicamente, diferentes também no temperamento, diferentes na maneira de agir, e Rebeca não soube entender todas essas diferenças. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Eu quero que você possa entender que os seus filhos são diferentes. Fazer como minha mãe fez. Minha mãe entendeu que eram 8, mas 8 totalmente diferentes, com qualidades, mas também com defeitos. Defeitos que são notórios, e a gente tem que saber lidar com isso, porque quando nós tentamos impor aos nossos filhos os nossos desejos, os nossos sonhos, nós nos frustramos. E isso foi o que aconteceu com Rebeca. Ela se frustrou porque naquele mesmo dia ela perde ali Jacó, e ela perde também Esaú, que vai para outras terras distantes, e aí ela fica ali numa situação muito desfavorável. Que nós possamos entender, né, que nós somos seres individuais, temos características únicas. Não existe um ser humano que seja compatível com o outro nessa terra, seja vivendo hoje ou em tempos distantes. Não, cada um de nós temos uma identidade, temos uma impressão digital única. Ninguém tem igual a minha impressão digital, a sua impressão digital. Então que você possa entender que, como pais, nós possamos entender
os nossos filhos nas suas diferenças, amando, respeitando e realmente curtindo cada fase da vida deles. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e a sua família também. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você curtisse, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, eu gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Instagram, seja o Facebook. Que Deus abençoe a sua vida.